Glória a Deus. Salve, igreja do Senhor, amém? Amém. Gostaria de ler para a igreja, aproveitar que a igreja está de pé, livro de Gênesis, capítulo 11, verso 30, somente esse versículo, amém? Gênesis 11, 30. Aleluia, Deus. Glória. Amém? Diz assim a leitura: e Saraí foi estéril e não tinha filhos. Amém? Somente até que uns. Ele pode citar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Muito cedo, Deus gerou no meu coração, se eu tivesse uma oportunidade hoje, de falar sobre a gente crer contra a esperança. A gente sabe que a Bíblia ensina que o crente não vive por vista, né? O que é viver por vista? É viver segundo aquilo que é meio que natural, não é verdade? O crente, ele vive sobre uma promessa sobrenatural. O fato de nós sermos crentes já é um cumprimento de uma promessa sobrenatural, porque nós nem sequer poderíamos estar aqui se não fosse uma promessa feita, né? Nosso Deus, ele prometeu assim que o homem e a mulher pecou, que Cristo iria vencer esta batalha. O pecado não ficaria vencedor sobre a criação que Deus criou para a sua própria glória. E a gente vê e viu Deus trabalhando na vida do ser humano, pessoas como nós, irmãos, pessoas com defeitos, com problemas, com dificuldades, mas a esses Deus escolheu para fazer através da vida dele uma grande obra. E nós vemos Deus na maioria das vezes pegando aqueles que naturalmente não poderiam cumprir a promessa, né? E aqui está, irmãos, alguém que Deus escolheu para fazer uma grande obra, e escolheu uma pessoa que já veio com problema, uma pessoa que já não tinha condições de cumprir a promessa que o próprio Deus iria fazer. E é aí que está Deus, irmãos. Ele é aquele que faz aquilo que nós não podemos fazer. Na verdade, a maioria das coisas que acontece na nossa vida, e eu vou dizer que na vida do cristão todas, não poderíamos fazer, porque somos milagres de Deus. E o que é esperança, irmãos? É esperar por algo. Nós vivemos numa realidade hoje, eu falo no mundo atual que vivemos, que isso tem se tornado um grande sofrimento. As gerações mais antigas, não vou falar que nós somos velhos, né? Mas os mais antigos sabiam esperar, eram obrigados a esperar, não tinha outro jeito. O marido saía para trabalhar, a mulher só tinha notícia dele quando ele chegava, não é verdade? As pessoas faziam uma viagem, ele saía de um lugar e ia chegar no outro lugar depois de 2, 3 dias dentro de um trem, de uma condução difícil, desconfortável às vezes. Alguém mandava uma carta pedindo notícias. Como é que vai a família? Como é que está o pessoal? Como é que vai a mãe, o pai? Os meninos estão bem? Essa carta chegava lá depois de alguns dias. E a pessoa lendo a carta, sabendo que havia a necessidade de dar notícias, escrevia uma outra carta e mandava, e era mais alguns dias. E se esperava às vezes semanas para ter a notícia. Vivemos numa sociedade que se você manda o WhatsApp para a pessoa, dá 2 minutos, ela não visualizou, você liga. Se ela não atendeu, você liga no telefone de alguém que está perto, que você sabe que está por ali. Uma angústia terrível no nosso coração, devido à velocidade da informação. Nós estamos vivendo esta angústia, não queremos mais esperar.
E por esse motivo, muitos estão achando que Deus errou. Que Ele prometeu, mas será que Deus realmente prometeu? Porque já passou um tempo, já faz um tempo que Deus falou e isso não acontece. Por quê, irmãos? Porque vivemos na era da tecnologia, da velocidade. As pessoas hoje estão perdendo a habilidade de cozinhar. Porque sentados no sofá, pegam o telefone, pede no iFood. Esses dias eu fiquei bravo, minha filha ficou brava comigo também, porque eu falei, peraí, você pediu na mesma pizzaria que a gente sempre pede, sim. Por que você pediu pelo iFood? Você não sabe que lá é mais caro? Por que não ligou direto para o lugar? O iFood está mais fácil, já está aqui. Meu Deus, a gente não quer nem sequer ter um trabalho mais de procurar aquele outro telefone para economizar alguns reais. Meu Deus, como que pode? Mas aqui, irmãos, está alguém que vivia numa época que era a era da esperança. Não tinha outro jeito. E Deus chama Abraão, irmãos, um homem que vivia no meio de um povo idólatra, para fazer dele um grande homem e o pai de uma grande nação. Só que a Bíblia diz, irmãos, aqui nesse mesmo capítulo, que Abraão e seu irmão, vivendo ainda na casa de seu pai, tomaram para si mulheres, esposas. E a Bíblia vai enfatizar aqui no versículo 30, que era então Sara. Sara foi estéril e não tinha filhos, ou seja, ela era estéril. Por que o escritor, que foi Moisés, enfatizou isso daqui? Porque daqui para frente, irmãos, vai começar a falar de algo que Deus vai fazer na vida de um homem e de uma mulher. E o que era necessário para que esse homem e essa mulher pudessem ter as condições de cumprir a promessa de Deus? Que eles pudessem ter filhos. Afinal de contas, ele seria pai de uma nação de pessoas, é lógico. E para existir uma nação, precisa ter uma descendência. Mas a Sara era estéril. E a partir de agora, irmãos, vai nascer no coração de Abraão e de Sara uma esperança, através de uma promessa. É interessante, irmãos, que essa promessa não vai acontecer da noite para o dia. Isso é interessante. E o Deus que fez a promessa, Ele espera que aquele que recebeu a promessa creia, mesmo quando Deus fica um tempo sem falar sobre aquele assunto. Porque na época de Abraão não era como os dias de hoje. Nós vivemos num tempo em que, se você quiser cultuar todos os dias da semana, e talvez no mesmo dia mais de uma vez, você tem essas condições. É só você fazer uma pesquisa das igrejas, os dias de culto, horários, e talvez no mesmo dia de um dia da semana, você vai poder assistir um culto, participar de um culto mais de uma vez. Por que eu estou falando isso? Porque quando Deus faz promessa, Ele espera que nós esperamos, mas nós não queremos esperar e queremos ouvir todo dia Deus falar conosco no nosso ouvido, apontando o dedo, dizendo: levanta você, sabe aquilo que Deus falou? Senão você não continua acreditando. Aí Deus não fala com você diretamente, Ele está sempre falando na sua palavra, mas aí Ele não fala diretamente, apontando você, chamando pelo nome. Um domingo, uma semana, 2 semanas, um mês, talvez um ano, e você já fala: não sei não, estou achando que aquilo era algo assim que Deus falou e eu entendi que era, mas não era. Aleluia! E começa a entrar o quê? A desesperança, perdendo a esperança, deixando de esperar ou até mesmo de acreditar, irmãos. Mas Deus é bom, porque o Deus que prometeu, Ele não depende de nós para cumprir a promessa. Porque se Ele dependesse, nada do que Deus prometesse se cumpriria. É que Deus, Ele age fortalecendo a nossa fé e nos lembrando e nos fazendo novamente voltar a sonhar e a acreditar naqueles projetos que Ele já disse há tempo atrás que faria. No capítulo 12, irmãos, no começo, Deus vai chamar Abraão.
Versículo 1 e 2 do capítulo 12 diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aqui é o início da promessa. Até o capítulo 11, Moisés está falando da onde saiu o homem que Deus vai chamar, contando a sua história, porque todo mundo tem uma origem. E nós precisamos saber da nossa história, né, irmãos? Se você não conhece a sua história, está complicado o negócio. E Moisés se preocupa em explicar de onde ele saiu, quem é a sua esposa, qual problema ela tinha. E no capítulo 2, Moisés começa dizendo o trabalhar de Deus na vida desse homem. Deus chama ele, separa ele do meio dos seus e faz uma promessa: você será pai de uma grande nação. Acho que Abraão já falou: ixi, o problema aí, Deus. Minha mulher não tem filho. Mas Deus não está preocupado com as nossas condições, irmãos, com a nossa capacidade. Deus não está preocupado se você é muito bom em matemática. Deus não está preocupado se você é muito capaz em alguma área da sua vida. O Deus que chama, Ele se responsabiliza, e Ele vai criar os meios para cumprir aquilo, porque tudo é para Ele, para a glória dEle, não é para nós. O problema é que nós confundimos: Deus me chamou, Ele vai me glorificar. Que negócio é esse? Deus não vai te glorificar, Ele vai te honrar para a glória dEle, não para a sua. Nós não temos glória nenhuma, toda a glória é de Deus. Aleluia, Pai, eu te amo. E diz que Deus vai fazer desse homem uma grande nação. Eu não vou demorar, realmente, o tempo não é necessário tanto tempo. No capítulo 15, lá no capítulo 15, já passado um tempo, irmãos, Deus vai novamente falar com Abraão. E olha que Abraão já começou a achar que estava demorando. Do 1 ao 6, no capítulo 15, diz assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse, olha só, irmãos, a resposta de Abraão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. O senhor está fazendo promessa de novo? Mas o que o senhor vai me dar? Porque eu não tenho filho, eu ando sem filho. O senhor já disse tem um tempo, até agora nada, a mulher nada de engravidar. E eu que tenho muitas posses, porque ele está falando da herança, que ele era um homem rico, quem vai receber como herança as minhas posses é o meu empregado mais chegado, o Eliezer. Olha, irmãos, como que nós, depois de um tempo de Deus ter falado, podemos cair na incredulidade e deixar de acreditar que Deus ainda vai cumprir. É Abraão aqui, irmãos. A Bíblia diz que ele é o pai da fé. Mas quando Deus fala com ele, ele diz: então disse Abraão: Senhor Jeová, que has de me dar? O que has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente. O que é semente? Filho. E eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o seu herdeiro. Não importa o que nós achamos, irmãos, ou pensamos, importa o que Deus decidiu fazer. Aleluia. Está entendendo? Se Deus decidiu fazer, irmãos, Glória. a Bíblia diz que seus planos não podem ser Aleluia. frustrados. Glória. Eu decido coisas, você decide, planejamos, mas a Bíblia diz que não vem de nós a resposta. A resposta vem de Deus.
sim ou não depende de Deus. Agora, quando Deus faz planos, irmãos, a resposta não depende de ninguém. Porque a Bíblia diz que Ele não pode ser frustrado. Ele não pode planejar algo e aquilo dá errado. Esse é o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Aleluia, Deus. Mais uma vez, Deus vem trazendo essa palavra para nós, para acender de novo em nós a mesma esperança que nós tínhamos há um tempo atrás. Assim como Ele está fazendo com Abraão. Por que Deus está falando com Abraão? Para mais uma vez renovar os votos. O que é votos? O pastor Geraldo não veio hoje. Eu queria muito dar a ele essa honra, porque ele é meu padrinho de casamento, né? E a minha esposa, nós vamos fazer dia 1º agora 25 anos de casado. Aleluia. E planejamos viajar, não vai ser possível. Pensou ano passado em fazer uma festa, não, isso também não vai dar certo. Ela falou, então eu quero pelo menos trocar aliança. Aí nós fomos lá e fizemos não vou dizer que é um rolo, porque você não faz rolo com loja, né? Mas a gente deu as nossas e ele não deu uma melhor. Pagou uma diferença. E eu queria que o pastor Geraldo orasse por ela. Mas ele não está aqui hoje e eu vou dar essa honra para a pastora. Amém? E o que nós estamos fazendo? Renovando os votos. Porque diante do pastor que fez a cerimônia do nosso casamento, respondemos algumas perguntas. E a pergunta é o quê? Ficaríamos juntos até que a morte nos separasse. Deus está chamando Abraão mais uma vez aqui e renovando os votos. Aquilo que eu disse, Abraão, eu não vou voltar atrás. Eu não vou voltar atrás. Eu sei que você está meio cabisbaixo. Está vendo aí os seus parentes tudo cheio de filho, a molecada te chamando de tio. Você carregou até Ló com você, porque estudando aqui o livro de Gênesis aqui há um tempo atrás, nós entendemos um pouco que Abraão levou Ló porque era um sobrinho. Mas chegado, Abraão não tinha filhos. Talvez ele tinha um apego com o menino, que já era, eu acho, um jovem, e levou Ló por quê? Pela necessidade de ter alguém ali mais próximo. Porque realmente é difícil, irmãos. Deus fez uma promessa e nós olhamos para um lado e Deus tem cumprido a promessa na vida de um. Nós olhamos para o outro e Deus tem cumprido a promessa na vida do outro. Aí a gente olha e fala, Senhor, e eu? Quando? Não é mesmo? Talvez Abraão ficava vendo um pouco da sua própria casa. Talvez os seus servos, com suas esposas, tendo filhos, e ele falando, Senhor, e eu? Irmãos, não é fácil esperar. Esperar não é uma coisa fácil, mas a Bíblia mostra que é necessário, né? É uma coisa necessária esperar no Senhor. O versículo 5 ainda diz assim: então levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. E aqui está no versículo 6 algo que nós precisamos guardar no nosso coração, que diz, e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. E outra tradução diz que crendo ele no Senhor, ele foi considerado justo. Alguém a quem Deus se agrada, porque só podemos agradar a Deus se formos considerados justos. É por isso que a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos justifica e por isso podemos estar diante de Deus. E Abraão, irmãos, porque ele creu no Senhor, o Senhor agradou dele. E foi renovado aqui mais uma vez os votos. Gênesis 18, 10 diz assim: e disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. Aqui mais uma vez, depois de um tempo, Deus aparece a Abraão numa aparição maravilhosa, 3 homens. E tem ali com Abraão uma reunião, um momento de conversa. Eles se alimentam, Abraão faz alimentos para ele, eles comem.
E depois eles dizem a Abraão: cadê a Sara, tua mulher? Abraão fala: está na tenda. E eles dizem: daqui é o tempo da vida. O que é o tempo da vida? O tempo da vida é 9 meses, o tempo que uma mulher demora para gerar, né? Mas ele diz: daqui a 1 ano. Daqui o tempo da vida. A mulher não gera se der 12 meses, não pode tirar, porque é difícil. Mas nós entendemos que é o tempo de uma gravidez. Ele diz: daqui ao tempo da vida, Sara, tua mulher, ela vai te dar esse filho que eu prometi, ó. Aleluia. Agora, irmãos, é Sara que está na dificuldade. Por quê, irmãos? Porque demorou bastante tempo. E a Bíblia diz que Sara já tinha 90 anos. E a Bíblia diz que Sara estava atrás da porta da tenda e ouviu. E a Bíblia diz que ela riu. E esse riso não foi um riso de alegria, que bom, não. Foi um riso de incredulidade. Ela disse: mas eu? Se vocês ouvirem a Bíblia falada com a narração do Cid Moreira, é muito engraçado, até porque eles colocam como se fosse uma velhinha falando, com a voz assim, bem de velhinha, dizendo: eu já passei até o costume das mulheres. Como pode eu e meu Senhor ainda estar aí com essas coisas? A gente mais senta para conversar, só isso. Contamos a história que passou. E o anjo de Deus ali, os teólogos entendem que ali na verdade é a própria trindade de Deus, teofania de Deus, repreende ela dizendo: o que você riu? O que você duvidou? Irmãos, esses somos nós. É Deus confirmando as promessas e nós duvidando. É Deus confirmando a promessa e nós dando um passo para trás. Mas nada disso impediu de que Deus cumprisse, irmãos. Gênesis 21, 12 diz assim: porém Deus disse a Abraão, perdão, irmãos, é isso mesmo. Marquei errado esse versículo. Se vocês puderem me ajudar aqui atrás, quando Isaac nasce, me ajudem aí. Fazer uma pesquisa rápida. Capítulo 21, versículo 1, irmãos. Perdão, não sei porque eu marquei aquilo ali. É versículo 1 e 2. É isso aqui, eu não coloquei vírgula no meio. Não é 12, é 1 e 2. Diz assim: e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Na sua velhice, na idade de 90 anos de idade, uma mulher deu à luz a um filho que se tornou a nação mais poderosa da terra. A qual ainda tem uma promessa até hoje. Então não tem nada, irmãos, que Deus prometa que Ele não possa cumprir. Se Deus prometeu, irmãos, Ele irá cumprir. Mas aprendemos algo na escola bíblica dominical hoje, que falou sobre a oração de Jesus em seu próprio favor, em favor dos discípulos e em favor da igreja, que viria ainda a ter no futuro. E nós aprendemos que, mesmo nós sabendo que Deus prometeu e vai fazer, isso não tira a nossa responsabilidade de estarmos de joelho, lembrando ao Senhor, dizendo: Senhor, lembra daquela promessa que o Senhor me fez? Não é porque Deus te prometeu que você fala: eu vou deitar, colocar os pés para cima e descansar. A Bíblia nos ensina a orar, a buscar ao Senhor, lembrando a Deus das suas, não é colocando Ele na parede, é lembrando a Ele, afinal de contas, Ele vai fazer quando Ele quiser.
Mas Deus conta conosco para o ajudar a cumprir essa promessa. Nós podemos ajudar a Deus, irmãos? A Bíblia ensina que nós podemos ajudar nas nossas orações. Então, se Deus te fez uma promessa, não desista dela. Continua lutando por ela em oração. Se Deus disse que você vai ser um cientista, vai estudar. Se você vai ser um grande matemático, vai estudar. Não é verdade? Faça a sua parte, irmãos. Essa daí Deus não vai fazer. Deus convidou Abraão, dizendo: sai do meio da tua parentela. E que a Bíblia diz que ele foi. Então, se Deus está te chamando, está te despertando, faça a sua parte. Porque o fato de você fazer a sua parte mostra que você está crendo, acreditando nas promessas. E no tempo certo, irmão, determinado, como diz aqui no capítulo 21, verso 1 e 2. No tempo determinado em que Deus tinha dito, Sara concebeu e deu à luz a um filho. E se você lê a história de Abraão e Sara, é uma história muito linda. Tem erros, tem acertos, mas em tudo tem a mão de Deus, guardando e livrando e cumprindo a sua promessa. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus, que o Senhor possa falar melhor ao coração de cada um. Amém? Eu quero pedir, por favor, para a igreja se levantar, colocar de pé. E